Deus abençoe sua vida, um ótimo dia para você. Hoje em dia, infelizmente, os maiores problemas que a gente vê na sociedade, na vida das pessoas, são os problemas emocionais. Disparadamente, infelizmente, são os problemas emocionais. Por quê? Porque normalmente as pessoas não sabem lidar com aquilo que elas estão enfrentando. E esse é um grande problema. Não saber lidar com as coisas. Por isso que é importante todos os dias você pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus essa capacidade para você lidar com as coisas, para que isso não te atrapalhe. Agora tem uma coisa que influencia muito de uma forma negativa para você não conseguir lidar com as coisas. Primeiro, se você ficar o tempo todo olhando para trás, você não vai para frente, você não consegue avançar. E mesmo que você seja uma pessoa muito dedicada, muito esforçada, muito batalhadora, olhando para trás, o máximo que você vai conseguir é não uma linha reta, mas uma linha tortuosa, pendendo sempre para um lado, o lado que você com certeza não vai ficar feliz. É onde vêm as frustrações, porque você vai lutar, batalhar, não vai conseguir do jeito que você espera, não vai conseguir do jeito que você queria. Isso vai te frustrar muito. Mas onde é que está o problema? O problema é você ficar olhando para trás, como a vida era boa ou como a vida era ruim. Aquela pessoa que foi embora, aquela pessoa que me deixou, aquela pessoa que eu deixei, aquela situação por qual eu passei, aquele problema que eu enfrentei, aquela derrota que eu tive, aquele tempo maravilhoso, aquele bairro que eu morei, aquela casa que eu morei, enfim, sempre que você ficar no passado, você não avança. O máximo que você consegue é ir andando para o lado. Por isso que Jesus ele disse, se você puser a mão no arado, não olha para trás. Você sabe o que é o arado? O pessoal que trabalhou na roça sabe. Mas quem não trabalhou, o arado é aquele equipamento que você prendia ao boi ou ao cavalo e ele tem como se fosse um guidão de bicicleta em que você se apoia e lá na parte de baixo ele tem uma espécie de abridor de terra. Então a pessoa abaixa ali botando peso e o boi lá na frente vai puxando. E a pessoa vai abrindo aquela vala para poder semear a semente, fazer sua plantação. Quando isso está ali, você está trabalhando nisso, você tem que estar guiando o boi. Se ele vai um pouquinho para lá, você dá uma puxada. Se ele vai um pouquinho para lá, você dá uma puxada. Se você olha para trás, você não guia nada. Você vai puxar ele para o lado que você está olhando. Não tem como você olhar para trás e guiar para frente. Então foi por isso que Jesus disse, se puser a mão no arado, não olhe para trás. Ou seja, se você quer avançar, quer ser feliz e quer viver o melhor, você não pode ficar olhando para trás. Primeiro, porque você não vai resolver nada do que já passou. Segundo, que tudo que já foi não volta. Não do mesmo jeito. Então, tire os olhos, a cabeça, a visão, os pensamentos de lá de trás. Esse é um ponto. O outro ponto é que tem gente que não olha só para trás. Ela fica também olhando para frente. E quem olha para frente perde o presente. Se você ficar o tempo inteiro querendo viver o amanhã, querendo alcançar o amanhã, querendo estar no amanhã, o hoje
que é maravilhoso, apesar das lutas e adversidades, o hoje é a única coisa que você tem. E você desperdiça o hoje olhando para o amanhã. E tem gente que infelizmente vive a vida toda assim. E quando está chegando lá no final da vida que a pessoa para e pensa, puxa vida, eu devia ter abraçado mais, devia ter beijado mais, devia ter tirado mais folga, devia ter passeado mais, eu devia de ter pego um dia para ficar com as pernas para cima. Mas aí a pessoa já está no fim da vida quando vê isso. Triste, muito triste. Isso não tem que ser assim. Não é para ser desse jeito. Para de olhar para frente. Deixa o futuro no futuro, porque Deus vai te dar tudo que você precisa e tudo que você está pedindo. Vai sim, vai dar tudo certo. Só vai dar errado se você ficar olhando para lá, querendo trazer mais rápido aquilo que está no futuro. É incrível como as pessoas elas agem. Enquanto a pessoa é menor, ela quer passar dos 18. Passa dos 18, vê que a vida não é fácil. A uma certa idade ela começa a dizer assim, quando era criança era tão bom, não tinha os boletos. Então é sempre desse jeito. Ou olha para frente ou olha para trás. E o presente? O presente vai passando, a vida vai passando e a pessoa não vive nada, não desfruta de nada. Eu sei que você tem suas lutas, mas o hoje é o melhor tempo da sua vida. Portanto, aproveite. Não deixe ele passar sem que você viva cada segundo, cada momento. Senhor Deus e Pai, ajuda essa pessoa a entender tudo que foi falado e explicado para ela hoje. Abra a mente para que essa pessoa se desprenda do passado e se desprenda do futuro, apenas para viver o agora, para viver o hoje, apesar das dificuldades. E por falar em dificuldades, eu peço que o Senhor intervenha nessas situações. Que todo mal que tem se levantado para trazer sofrimento, eu ordeno a você, saia dessa vida e não volte mais. Senhor Jesus, eu profetizo vitória, milagres e a provisão do Senhor. Cuida desta pessoa, em nome de Jesus. E você diga, eu tomo posse da minha bênção, eu recebo a minha vitória. Amém. Graças a Deus. Você é de Jesus. Fica firme. Ele vai cuidar de você todos os dias, tá bom? Manda para alguém essa mensagem. Conta com as minhas orações. Eu sou o pastor César Bastelli. Forte abraço. Que Deus abençoe e ilumine você.